Saudações, irmãos, à volta do mundo. Aqui é Jorge Campos. Cristo, o Verbo, nos deu ensinos muito importantes durante a sua vida. E esses ensinos começaram desde o início do seu ministério e que são descritos no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, vemos várias bem-aventuranças. Bem-aventuranças de serem humildes, bem-aventuranças de até chegar ao ponto de serem perseguidos por causa da justiça. Mas diz sempre aí, aqueles que vão receber estas bem-aventuranças, vão ter estas bem-aventuranças, vão estar no reino de Deus. Queridos irmãos, o que é o reino de Deus? O que é um reino? Sabemos que um reino consiste do rei, ou dos reis, ou da família real, e de leis desse domínio, território e povo. E um povo. Mas pensando acerca dos reis, nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes debaixo de Cristo, reinando com Cristo. Por isso é que se lê na Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, onde os 24 anciões, que são seres angélicos à volta do trono de Deus, que estão a cantar um cântico, a dizer que Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, redimiu homens de todas as tribos e línguas e povos e nações. E Deus os fez reis e sacerdotes. Por isso é que lemos um bocadinho mais adiante, no Apocalipse 19, quando Cristo voltar. Ele vai ser o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Isto é, daqueles sacerdotes, daqueles professores, daqueles que vão ensinar a outros. E, queridos irmãos, por isso nós temos uma grande promessa de reinarmos na terra. De virmos a ser reis e sacerdotes a reinarmos na terra. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 18. Romanos 8, versículo 16 a 18. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito humano, o espírito do homem no homem, que de facto somos filhos de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, após o batismo e a imposição das mãos, versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Vamos herdar de estar na família de Deus como filhos e filhas de Deus nessa família real. Herdeiros dele. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos. Se é certo, com ele sofremos. Para que também com ele sejamos glorificados. Com glória? Como glória de reis e sacerdotes no reino de Deus, na família de Deus. Perdão, essa vai ser uma grande glória que está guardada para nós. Mas aqui está uma pergunta que eu quero perguntar a vocês hoje. Será possível que você ou eu, sejamos rejeitados para sermos reis no reino de Deus? É possível que nós venhamos a ser rejeitados como reis e sacerdotes no reino de Deus. E, na verdade, na Bíblia, vê-se muitos exemplos físicos com muito significado espiritual. E hoje quero abordar uma história acerca de um rei
que foi ungido, foi proclamado, que foi coroado como rei, mas que depois foi rejeitado de ser rei. E vamos ver porquê e algumas lições podemos aprender disso. E vamos começar então em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. E vamos começar a ler do versículo 16. Diz: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, diz o Senhor a Samuel, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Deus está a dizer que vai ungir, através de Samuel, um homem que sabemos que vai ser Saul, o primeiro rei da nação israelita, rei físico. E então vemos no versículo 17, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Ele foi selecionado para ser ungido, para ser rei, por Deus. Por Deus. E vejam então no versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras? E vê-se um homem que, por todos os efeitos, parecia muito humilde. E vejamos então no versículo 27. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diz ao moço que passa diante de nós, e passou. Porém, tu espera agora e eu te farei ouvir a palavra de Deus. E depois no capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Vê-se aqui que foi ungido. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 17 do capítulo 10, no versículo 17, convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tem falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Não conseguiam encontrar. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo, e era mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. Versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Esse aqui que foi proclamado rei. E depois, um bocadinho mais adiante, no capítulo 12, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13.
Diz assim: e agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. E assim vê-se que Saul foi coroado como rei. Queridos irmãos, vejamos aqui um outro ponto, que nós, quando nos comprometemos ao caminho de Deus, nós temos que confiar em Deus. Vejam aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Compromete-te. Põe as coisas, as tuas obras, as tuas ações nas mãos do Senhor. E os teus pensamentos, os teus planos vão ser estabelecidos. Estamos a confiar, a pôr as coisas nas mãos do Senhor. A palavra aqui, confiar as tuas obras, esta palavra de confiar é da palavra hebraica galal, que quer dizer rolar, ou pôr, enrolar assim, pôr nas mãos do Senhor. É uma palavra semelhante a Gilgal, que também é o ato de rolar. E por isso nós devemos de pôr as nossas obras, confiar as nossas obras no Senhor. Que diz, e depois os teus pensamentos, as tuas ideias, os teus planos serão estabelecidos. Quando os israelitas atravessaram o rio para a terra prometida, eles se estabeleceram em Gilgal, que é uma palavra semelhante a esta que diz aqui em Provérbios 16, versículo 3, que é rolar, enrolar, confiar. Atravessaram o rio e foram para uma cidade que significa confiar, enrolar, pôr nas mãos de Deus. Gilgal. Vejamos então em Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4, versículo 1. Josué, capítulo 4, versículo 1. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, e aqui está a ver que o povo atravessou o rio para ir a caminho da terra prometida, e depois disso, tira do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Vê-se isso no versículo 3. E leva essas pedras para outra margem. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos de Israel. Então, tomaram esta pedra, segundo o número das tribos de Israel, e veja então no versículo 19 do mesmo capítulo, versículos 19 e 20. Versículos 19 e 20. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gilgal, esta palavra é semelhante a confiar, dar, pôr, enrolar, pôr as coisas nas mãos de Deus. E as 12 pedras que tinham tomado o Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Vê-se aqui que estas 12 pedras foram
postas ali como um simbolismo em Gilgal de que precisavam de confiar em Deus. Isso foi no 10º dia. No 10º dia, como vemos aqui, no dia 10 do mês primeiro. Interessante que esse seria então o aniversário do dia em que tinham posto de lado, separado, o cordeiro da Páscoa, né? Em Êxodo 12, quando eram para matar o cordeiro, para serem libertados do Egito, por causa que o Senhor passaria por cima das casas que tivessem o sangue nas portas no dia 14. Mas o dia 10 é o dia em que esse cordeiro tinha que ser separado. É o aniversário disso. Aniversário também do dia em que Cristo foi, durante a sua primeira vinda, em que foi recebido como rei, ou digamos assim, o cordeiro pascal. E, queridos irmãos, nós temos que comprometer, pôr a confiança, as nossas obras em Deus. E precisamos de sair do pecado. Então, quando nós confiamos as nossas obras em Deus e saímos do pecado, então os nossos planos vão ter sucesso. Mas o problema é que os israelitas não confiaram em Deus, nem o rei Saul. Vejam então aqui em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 a 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 a 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 a 8. E os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Ok, então continuando, no versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad e Gilead, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Não estavam a confiar em Deus. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Samuel tinha dito a ele, espera 7 dias. Ele esperou 7 dias, mas não esperou até ao fim do dia, esperou. E disse assim, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. E então vemos no versículo 11, então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, nesse 7º dia. Mas Samuel disse, espera até ao fim do 7º dia. Ele não esperou até ao fim do 7º dia. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, no versículo 10, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E versículo 11, então disse Samuel, que fizeste? Então Saul disse, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Vê-se que ele estava com medo, constrangido, com medo. E por isso continuou assim e deu uma desculpa. Então disse Samuel a Saul, procedeste nesciamente, isto é, procedeste de uma maneira incorreta. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, sobre a tua família, sobre a tua linha, sobre os teus descendentes.
Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Não guardaste. E por causa disso, o reino vai ser removido. Ele foi rejeitado como rei. Então precisamos de ver aqui esta situação, que era a situação que se vai desenvolver aqui mais adiante, que é a situação com os amalequitas. Vejam comigo, se faz favor, em Êxodos capítulo 17. Êxodos capítulo 17, versículo 8. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E por isso disse Moisés a Josué: esconde nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus está na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés ficaram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Vê-se aqui que precisaram de ajuda para ganhar esta guerra com Amaleque. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fim da espada. Continuando a ler no versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Porquê? Porquê? Porquê é que diz que jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque? Porquê é que diz que hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus? Porquê? Vejam comigo em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Foi esta história que acabei de ler agora aqui, quando Moisés estava a sair do Egito e Amaleque fez a eles. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda. Todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Amaleque atacou a parte de trás. Não atacou onde estavam a tropa, atacou onde estavam os fracos e os pequeninos e os velhotes e os fracos que estavam a andar atrás. Foi onde ele atacou. Isso é a mente de Satanás, irmãos. É uma mente do que chamamos hoje em dia terrorismo. E, queridos irmãos, é a mentalidade, é a abordagem do pecado. E por isso Amaleque é simbolizado como pecado.
E por isso é que diz que Deus vai lutar contra o pecado. Completamente. Destruir o pecado completamente. Continuando a ler no versículo 19. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Mas Saul esqueceu-se. Porque vejamos então em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim, começar a ler no versículo 3. Diz assim, vai, pois, agora, isto é a instrução a Saul, e fere a Amaleque, que aí destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Lembras-te? Deus disse, não te esqueças. Vais destruir Amaleque. Vai, simbolizado aqui, temos de destruir o pecado. Completamente. Esta era a oportunidade de Saul destruir Amaleque. Vejam então no versículo 7 do mesmo capítulo 15. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. Sim, houve espada, destruiu assim. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Sim, destruíram, mas não totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Sim, Saul decidiu não destruir o que aparecia bom. Mas essa não foi a instrução de Deus. A instrução de Deus é destruir tudo. E por isso, vejam no capítulo 30, do mesmo livro, no capítulo 30, versículo 1. Capítulo 30, versículo 1. Diz assim, sucedeu, pois, que chegando David e os seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclac, e tinham ferido Ziclac, e tinham queimado a fogo. Vê-se que Saul não destruiu os amalequitas. Deixou muitos. O que eles pensou que eram boas pessoas. E por isso, continuando então em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, disse Samuel a Saul, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de corneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí está o simbolismo espiritual para nós. Vai Deus rejeitar a nós
Porque embora somos chamados, sim, Saul tinha sido chamado, tinha sido coroado, Deus vai rejeitar a nós para sermos reis no reino de Deus? Queridos irmãos, sacrifícios não é o ponto principal. O ponto principal é a obediência. Temos uma atitude que diz, olha, eu vou fazer estas coisas do meu jeito, na minha opinião. É porque aqui no Brasil as coisas são diferentes e por isso vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Quantas vezes, em minhas viagens ao Brasil, já ouvi esta história. Olha, aqui no Brasil não se pode fazer isto. Vou fazer do meu jeito. Aqui lemos, isso é rebelião. É obstinação. Não é obediência. E isso é como a feitiçaria, ou como a iniquidade, e como a idolatria. Sim, é idolatria. Porque estamos a pôr outra coisa à frente de Deus. E por isso, queridos irmãos, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa motivação das coisas que fazemos? E por isso hoje quero abordar algumas lições brevemente espirituais desta secção da Bíblia, de 1 Samuel 15. Primeiro, nós não podemos honrar a Deus do jeito que eu penso que é melhor. Não podemos honrar a Deus da maneira que eu penso que é melhor. Não podemos orar a Deus de uma maneira que não é aceitável a Deus. Quantas pessoas me perguntam, olha, venho aqui porque é preciso ser batizado? Queridos irmãos, estamos a fazer coisas da maneira que é aceitável a Deus ou não? Porque, ao fim de contas, o batismo é um contrato. Se nós não fizermos o contrato correto, qual é o valor desse contrato para com Deus? Queridos irmãos, olhem aqui no versículo 13. 1 Samuel 15, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse, bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul diz, obedeci a Deus. Obedeceu? Não. Veja no versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugir de vacas que ouço. Então o que é este barulho todo que estou a ouvir? E Saul disse, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Teu Deus, não é meu Deus, teu Deus. Teu Deus. Samuel, não é meu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera aí. Na Bíblia inglesa do novo James diz, cala-te. Cala-te. Para. Está calado. Espera. Está calado. E te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Então Saul disse, sim, fala. E versículo 17, diz Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Isto é, sendo quando eras humilde nos teus olhos, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores.
os amalequitas, simbolizando espiritualmente o pecado. Destrói completamente o pecado da tua vida. E peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor. Isto é, sim, destruíste alguns, mas não os destruíste todos. Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sim, parecia bem aos teus olhos, mas parecia mal aos olhos de Deus. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. Saul está a argumentar, está a contradizer a Samuel, dizer, não. Disse, antes eu dei ouvidos. Não estejas a dizer que eu desobedeci, eu obedeci. É o que Saul está a dizer. Eu caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Como vemos, aqueles que estavam na guerra, não destruiu os outros, porque muitos outros continuam a existir, como vimos há pouco em 1 Samuel, capítulo 30. Queridos irmãos, não podemos honrar a Deus do jeito que nós pensamos. Nós não podemos mudar as condições do contrato, porque Deus não vai aceitar isso. Não vai dizer, olha, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, se você não se comprometeu às condições do contrato de Deus, esse batismo não tem valor para Deus. Segundo ponto. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Leiam comigo em Salmos 111. Salmos 111. Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos de obedecer às leis de Deus. Mas vejam a situação de Saul. Em 1 Samuel 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo. E dei ouvidos à sua voz. No capítulo 13, 1 Samuel 13, versículo 12, 1 Samuel 13, versículo 12, lemos há pouco que diz... 1 Samuel diz que eu fui constrangido. Fui por causa do medo. Pronto, não consigo ver onde está agora, mas está bem. Pronto, continuar. O ponto é que temos que ter temor do Senhor e não das pessoas. Vejam em Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29,
Versículo 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Precisamos de confiar, precisamos de confiar no Senhor, comprometermos no Senhor e não ter o medo do homem. E não ter o medo do homem. Porque o medo do homem armará laços e nos vai pôr em problemas. Terceiro ponto, queridos irmãos, não podemos fingir um arrependimento. Vejam aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 25. Diz assim: agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta para mim, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque quando rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me. Queridos irmãos, pequei, honra-me. Isso é um arrependimento verdadeiro. Porém, agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Para quê? Para dar uma aparência fingida de arrependimento e de adoração a Deus. Queridos irmãos, estamos verdadeiramente arrependidos? Estamos arrependidos do que somos? Queridos irmãos, isto é um assunto por si próprio, um assunto muito grande, que já dei sermões acerca desse assunto, mas o ponto aqui é que se continuamos sem nos arrependermos, não poderemos estar no reino de Deus. Não poderemos estar no reino de Deus. Temos que nos arrepender. Quarto ponto. Temos que completamente despedaçar, cortar, retalhar, destruir o velho homem. O velho eu. Veja aqui no versículo 32. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Agag, que era o rei dos Amalequitas, e ele pensava que, bem, agora tudo vai andar bem, a guerra já passou, estamos aqui e tal, vai tudo correr bem. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe dentre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal, um local de confiar em Deus. Queridos irmãos, o símbolo espiritual é o pecado. Precisamos de despedaçar completamente a Agag, os Amalequitas, o pecado, o velho homem, perante Deus. Em Gilgal, isto é, perante a confiança de Deus. Queridos irmãos, nós temos que resolver a situação do pecado.
sem misericórdia. Não podemos fazer um meio, facilitar, aceitar, fazer o nosso contrato diferente do contrato de Deus com o pecado. Temos que, sem misericórdia, destruir o pecado da nossa vida. É fácil? Não. Saul tinha protegido, ou não matado, não destruído, não despachado, não despedaçado, não tinha retalhado, cortado completamente o pecado simbolizado por Agag. Em analogia, nós temos uma tendência a deixar um bocado de pecado continuar na nossa vida. E por isso, temos que nos analisar, irmãos. Não podemos negar que precisamos nos arrepender completamente. E completamente destruir o velho eu. Quinto ponto aqui desta lição. Não esconda o seu pecado, dizendo que não fui eu, foi o outro, foi o outro. Foi a culpa dos outros, foi o povo. Não fui eu. Saul disse, não fui eu, foi o povo que eu trouxe para aqui. Queridos irmãos, em Atos 5, Atos capítulo 5, vamos ver então aí brevemente, Atos 5, capítulo 5, versículo 1 a 5, Atos 5, temos a história de Ananias e Safira. Atos 5, versículo 1 a 5, diz assim, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, como se fosse, olha, vendi isto completamente e estou a dar à igreja tudo isto. Mas não deu tudo, só deu uma parte. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Sim, porque não precisavas ter vendido. Quiseste vender para demonstrar que estavas a dar isto tudo à igreja. Mas uma vez que fizeste este compromisso de fazer isso, não devias ter dito, olha, estou a dar o dinheiro todo, mas guardaram uma porção para ti próprio. Versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Não podemos esconder os nossos pecados. Os amalequitas e Agag simbolizavam aqui o pecado. E protegê-los e não destruí-los completamente e escondê-los e deixar eles continuar a viver era esconder o pecado. O pecado é horrível. E temos que entender que é horrível. E temos que nos arrepender do pecado. E por isso o sexto ponto é que não podemos justificar a nós próprios. Não podemos ter uma auto-justificação ou justificar essas ações, isto é, o justificar o pecado.
Veja no versículo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15 também. 1 Samuel 15, 15. Diz assim, e disse Saúl, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós temos destruído completamente. Olha, poupámos estes animais para oferecermos a Deus. E por isso temos aqui uma justificativa, uma razão porque é que poupámos estes animais. Temos uma justificativa de desobedecer a Deus. Não estejam enganados, irmãos. Não podemos ter justificativas de desobedecer a Deus. Vejam em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 8 a 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 a 10. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto, irmãos, estão a pecar. E estão a pecar a irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vocês não sabem que, se continuarem a pecar, não vão ser reis no reino de Deus? Deus vai rejeitar vocês como reis? Não erreis, versículo 10. Não erreis. Nem os fornificadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não estejam errados, não estejam enganados, não estejam iludidos. Não se engane. Nós gostamos de dizer que a culpa é dos outros. Até Eva disse, olha, a culpa foi da serpente. Ou nós puxamos a culpa para outras pessoas. Ora, eu nasci desta maneira. Eu sou assim porque sou assim, foi assim que nasci. Ou você me fez eu fazer isto. Me desculpa para o pecado. Olha, fiz isto porque a outra pessoa me fez fazer isso. Ninguém fez com que você fizesse isso. A decisão é sua. Então diz, não, foi a Eva que fez com que eu fizesse isso. Não. Ou as minhas circunstâncias. Nós vivemos aqui no Brasil. E por isso no Brasil não podemos fazer isso. Então Deus não sabe. Deus não sabe a situação no Brasil. Então Deus está a dizer, olha, no mundo todo devem obedecer a mim, mas não no Brasil. Queridos irmãos, é fácil dizer, não é minha culpa. É fácil dizer, ter uma autojustificativa e dar desculpas. Queridos irmãos, quando fazemos isso, estamos a desviar-nos do sacrifício de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o rei Saul podia se ter arrependido, mas não. Por exemplo, vejam a situação de David e Natã. Como David fez um pecado terrível com a Batseba. Um pecado horrível. Mas ele se arrependeu mesmo, de verdade. Foi um verdadeiro arrependimento. Completo, sincero, admitindo o que ele era, o que ele tinha feito e como ele tinha pecado contra Deus. Não pôs a culpa nos outros.
Mas no caso de Saul, deste rei, ele não veio ao arrependimento. Sim, são pecados diferentes, mas o ponto é o arrependimento. Porque no caso de Saul, ele usou uma autojustificativa. E por isso vemos que Paulo, nas suas epístolas, usa bastante tempo a explicar que a única maneira de sermos justificados é por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela fé que ele teve. Se nós não temos completa confiança em Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, não há justificação. E em sétimo ponto, queridos irmãos, vejam a dor e o sofrimento que o pecado causou. A dor e o sofrimento foi a morte do Verbo, aquele que era Deus, aquele por quem tudo foi feito. Ele teve que morrer por nós, para nos comprar de volta. E por isso, queridos irmãos, temos que erradicar o pecado das nossas vidas. Não podemos dar espaço nenhum para a carne. Vejam Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não podemos dar espaço para o pecado da carne. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Cada um tem seus problemas diferentes. Será a cobiça? Será a ganância? Seja o que for. Temos que fazer tudo para evitar esse pecado. Precisamos chegar a um ponto de que, se nós não entendemos que temos que eliminar o pecado completamente, com completo arrependimento, se nós não fizermos isso, nós podemos vir a ser rejeitados como um rei, ou um sacerdote, ou um senhor no reino de Deus. Por isso, você está a confiar as suas obras no Senhor? Porque, ao fim de contas, queridos irmãos, não é os sacrifícios físicos, mas em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício de matar um bode, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E todos nós, queridos irmãos, incluindo eu, temos muito que nos arrepender e que mudar. Muito. E não ser conformados, irmãos, com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mentalidade, da vossa mente, do vosso sentimento. Vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, hoje vimos alguns exemplos espirituais do pecado de Saul com os amalequitas. Nós vemos que não podemos honrar Deus do jeito que nós queiramos. Nós temos que ter o medo, o temor do Senhor, que é mais correto
não estou a dizer medo, mas é o temor do Senhor, pois esse é o início da sabedoria. Não podemos fingir um tipo de arrependimento, temos que ter um verdadeiro arrependimento. Temos que completamente despedaçar o velho homem. Não podemos estar a esconder o pecado. Não podemos justificar-nos a nós próprios. Não podemos justificar o pecado. Porque vejam a dor que o pecado trouxe, o sofrimento que o pecado traz. Em segundo capítulo de Samuel, capítulo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 1, segundo Samuel, capítulo 1, estas páginas estão pegadas aqui, uma Bíblia nova que estou a usar, e as páginas estão coladas uma à outra. Mas segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz: E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando David da derrota dos Amalequitas, ficou 2 dias em Ziclac. Vê-se que a guerra com os Amalequitas continua. A guerra com o pecado continua. E, queridos irmãos, nós temos que estar envolvidos no negócio do nosso Pai. Temos que estar no ataque. Temos que fazer o que é certo. Lucas 2, 49. Precisamos de fazer o negócio do nosso Pai. Queridos irmãos, pensem nisto. Que se nós não fizermos isto, nós podemos vir a ser rejeitados. E por isso, você e eu não queremos ser rejeitados como reis com Cristo no reino de Deus.